Aleluia, louvado é o nome do Senhor Jesus. Quero cumprimentar a amada igreja nessa noite com a paz do Senhor. Amém, irmãos? Louvado é o nome do Senhor Jesus, irmãos. Irmãos, pode se sentar nessa noite? Pode se sentar? Porque antes de eu ler aqui esse texto, os irmãos já podem ir procurando aí. Lucas capítulo 7. Daqui a pouco eu falo o versículo, né? Lucas capítulo 7. Mas antes de eu entrar aqui na palavra, em primeiro lugar, agradecer a Deus, né, por mais essa rica oportunidade. Como foi louvado aqui através dos louvores, é através do sacrifício de Cristo no Calvário, é que isso tornou possível de nós estarmos aqui nessa noite, né? Através do sacrifício dele, é que nós estamos aqui, de pé, vivos, respirando. Então, em primeiro lugar, agradecer a Deus por tudo que ele é, por tudo que ele faz nas nossas vidas. Nosso Deus é maravilhoso, nos tirou da morte e nos trouxe para a vida, nos tirou do reino das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Então nosso Deus é maravilhoso, né, irmãos? Eu quero aqui estar pedindo para os irmãos, que os irmãos continuem orando por essa obra, que os irmãos continuem em oração, para que Deus possa estar nos ajudando em todas as áreas, né? Hoje eu estava ali, quando eu estava ali no som, aí o que acontece, irmãos? A gente estava tendo uma dificuldade muito grande nas lives. As últimas lives estava travando. Já umas 2 ou foi 3 vezes, nem lembro mais. Foi 2 ou foi 3 vezes. Que foi pro concerto e voltou, continuou dando problema, continuou travando. Falei, meu Deus, e agora? Se for gastar um dinheirão nesse computador, talvez é até melhor comprar outro. O que nós vamos fazer? Aí meu filho deu a ideia, né, o Pedro. Pai, por que a gente não leva esse computador que está aqui em casa para lá também? Aí um computador fica só para live e o outro fica só para o projetor. Quando ele deu essa ideia, eu falei, glória a Deus, é verdade. Porque lá em casa eu só uso de vez em quando, né? Mas quando eu precisar fazer a live lá também, eu posso levar. E tem um da minha filha também, irmãos. Então, irmãos, para a glória e para a honra do Senhor, hoje a igreja está funcionando, não é com 2 computadores, mas são com 3 computadores. Tem 2 ali e mais esse aqui, 3. Esse é do irmão Jesuíno, mas também é da obra, em nome de Jesus. Então, irmãos, por que eu estou dizendo isso? Estou dizendo isso para os irmãos orarem, né? Porque não é fácil. Os irmãos verem que para manter essas portas abertas e com qualidade, né, para adorar o nosso Deus, porque para o nosso Deus tem que ser o melhor. Ele é o dono do ouro e da prata. Então nós dependemos do quê? Da provisão dele. Mas a provisão de Deus só vem através das orações e das contribuições. Então que os irmãos estão sendo fiéis nessa obra aqui, né, que Deus possa abençoar cada vez mais, prosperar cada vez mais, irmãos. Continue sempre pedindo provisão para Deus, pedindo a semente. A Bíblia fala que Deus é que dá semente ao que semeia e pão ao que come. Ou seja, Ele te dá semente para semear na obra e Ele não deixa faltar o alimento na sua casa, né? E quanto mais nós plantamos, mais nós vamos colher. Aquele que planta muito, muito colherá. Aquele que planta pouco, pouco colherá. Aquele que não plantar nada, não vai colher nada também. Mas, irmãos, Deus é um Deus de abundância. Quando faltar a provisão, aí nós vamos falar, Pai, me dê a provisão, porque eu quero ser um colaborador da sua obra. Então os irmãos observaram também que na hora que o diácono Jacó foi orar aqui pelas ofertas, os irmãos observaram que o microfone falha muito. O microfone fica falhando, fica cortando. E aí eu fui pesquisar, porque esses microfones, desde o começo, que ele dava alguns repiques, né? Mas não era muito. Só que hoje em dia está falhando demais. Aí eu fui pesquisar, porque já pensou, irmãos, na hora de um louvor abençoado, na hora da oração, ou na hora da pregação, o microfone ficar falhando, é muito ruim, né? Então eu fui pesquisar sobre o que estava acontecendo. E aí eu descobri que o que está acontecendo é que com a implantação dessa nova tecnologia 5G, implantaram o 5G, né? Esse 5G usa a mesma frequência que esses microfones. A mesma frequência. E aí o que faz? O 5G dá interferência e o microfone corta. Então, qual a solução, pastor? O que nós temos que fazer? Mudar a frequência do microfone? Não, porque as frequências desses microfones são fixas. Então, o que nós vamos ter que fazer? Substituir todos os microfones. Vamos ter que trocar eles, né, por microfones de outras frequências, para ficar com mais qualidade ainda. Então, vamos orar nessa causa, irmãos. Vamos orar para Deus dar vitória. Já encomendamos 2 microfones e com fé em Deus nós vamos conseguir trocar todos. Amém? Para o louvor ficar bem abençoado, para a palavra ficar bem abençoada também. Então os irmãos nos ajudem em oração. Os irmãos acharam aí Lucas capítulo 7? Então o versículo é o versículo 36, irmãos. Versículo 36. Não falei para o Pedro, né? Para o Pedro colocar ali.
Pedro, coloca aí a característica de um adorador, no título da mensagem, a característica de um adorador. Lucas, capítulo 7, versículo 36, e nós vamos ler até o 47. É um pouco extenso, mas é necessário ler tudo, né? Para os irmãos entenderem do que se trata. Então a palavra do Senhor vai dizer, irmãos: convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus aos seus pés. Chorando, começou a molhar-lhes os pés com suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia que quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Então lhe disse Jesus: Simão, tenho algo a lhe dizer. Dize, mestre, disse ele. 2 homens deviam certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar. Por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Eu falei até o 46, irmãos, mas na verdade até o 48, viu? Então diz aqui, ó. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Amém? Os irmãos já podem se sentar nessa noite e vamos meditar, né, no que Jesus quer nos dizer através dessa palavra. A igreja já deve ter percebido, os irmãos que já nos acompanham há algum tempo, a igreja já deve ter percebido amar a Deus com toda a nossa força, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, ou seja, com todo o nosso ser, nós temos que amar a Deus. E aí eu pensei: Senhor, isso não deve ser fácil. Como pode ser, como nós podemos conseguir ser um verdadeiro adorador que te adore em espírito e em verdade com todo o nosso ser? Porque se Deus está procurando, é porque não é fácil achar, né? Já pensou um Deus que sabe de todas as coisas? Que está em todos os lugares? Que tem toda a sabedoria, e ainda assim Ele está procurando verdadeiros adoradores? Quando a gente procura algo, irmãos, é porque não é fácil encontrar em qualquer lugar, tem que procurar, né? Então eu falei: Senhor, como que pode ser possível isso, ser um verdadeiro adorador? E aí a gente já começa a orar a Deus, né? Senhor, me faça um verdadeiro adorador. Senhor, que eu venha te adorar em espírito e em verdade, que eu venha te adorar da maneira correta, com a motivação correta, que eu não venha te procurar, te buscar só para ganhar as coisas, mas que eu venha te buscar também para oferecer aquilo que tem dentro de mim, que é o meu coração, os meus sentimentos, a minha alma, o meu espírito, que eu possa ser um verdadeiro adorador, Senhor. E aí, essa passagem, ela nos ensina, irmãos, características de um adorador. Ela nos ensina características de um verdadeiro adorador. O que essa mulher fez aqui foi uma verdadeira adoração. Aqui nós vemos 2 situações. A mulher pecadora, ela adorou de verdade, mas o fariseu não adorou ao Senhor. O fariseu estava ali só praticando a religiosidade que ele tinha dentro do coração dele.
Então, para os irmãos entenderem que interessante essa passagem, é que nós temos que entender o contexto dessa época. Nessa época que Jesus, ele foi ali convidado por esse fariseu, aqui fala que foi um fariseu que convidou Jesus. Porque não podemos confundir, tem duas unções que a Bíblia ensina, né? Duas mulheres que chegaram aos pés de Jesus, derramaram um óleo precioso e ungiram o pé de Jesus. Uma dessas mulheres é Maria de Betânia, irmã de Lázaro, que fez a unção. Só que essa unção é outra unção que a Bíblia está relatando. Aqui fala da unção da mulher pecadora. Então nós vamos nos focar nessa unção, não na outra. Então, no contexto dessa história, irmãos, Jesus, ele foi convidado para ir até a casa do fariseu. Quando Jesus foi convidado para ir para a casa do fariseu, ele aceitou o convite, porque Jesus é assim, quando você convida Jesus para a sua vida, para a sua casa, ele aceita o convite. Quem aqui convidou Jesus hoje, irmãos, para entrar na sua casa? Quando você convida Jesus, ele aceita o convite. Não importa ser um pecador, não importa ser um fariseu, não importa. Ele aceita o convite para ir na sua casa. Então Jesus, ele aceitou o convite. E naquele tempo, quem recebia uma visita, tinha como costume oferecer ali uma vasilha de água, né? Para lavar os pés dos visitantes. Era o costume dos judeus daquela época. O anfitrião que recebia a visita, ele disponibilizava ali uma vasilha com água, disponibilizava ali uma jarrinha, né? Uma toalha. E ali os visitantes lavavam os pés. Era uma tradição, um costume deles. Por quê? Porque nas regiões que os judeus andavam, frequentavam naquela época, as regiões que eles perambulavam naquela época, eram regiões desérticas. Regiões que tinha muita poeira, né? Muita terra. Então os pés ficavam sujos. Então a primeira coisa que o visitante recebia era uma vasilha de água para lavar os pés. Isso mostrava que aquele que estava recebendo o visitante estava recebendo com amor, com respeito e com alegria. Era a tradição. Era uma alegria os judeus receberem visitantes naquela época. Irmão, será que muitas vezes quando a gente recebe uma visita em casa, a gente não fica doido para a visita ir embora logo, não? Muitas vezes. É o costume, é a tradição. E hoje em dia, né, correria, tantas coisas. Mas naquele tempo era uma honra receber uma visita. Agora, olha só o que acontece. Era costume disponibilizar uma vasilha com água, mas era costume também receber a visita com um ósculo. Ósculo quer dizer um beijo. Recebia a visita com um beijo na testa. Não importa se era homem, né? Se era mulher, mas era um beijo na testa, irmãos, para mostrar o quê? O respeito por aquela vida, mostrar alegria por aquela vida ali. Então preste atenção, tinha que lavar os pés dos visitantes e recebia o visitante com um beijo, o anfitrião, né? Com um beijo, um ósculo santo. Então esse é o contexto dessa história. Jesus, ele foi convidado e ele aceitou esse convite. E com essa história nós vamos aprender características de um adorador. Primeira característica de um adorador, para a gente aprender a ser adorador. Primeira característica de um adorador. O adorador, irmãos, reconhece sua condição pecaminosa. Olha só, o adorador reconhece sua condição pecaminosa. Veja aqui nos versículos 47 e 48. Olha o que diz aqui no versículo 47 e 48. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela, seus pecados estão perdoados. Então aquela mulher, irmãos, ela reconhecia o tanto que ela era pecadora e o quanto que ela foi perdoada. Sabe o que muitas vezes atrapalha a nossa adoração? É não reconhecer o tanto que nós fomos perdoados. É não reconhecer o quanto que nós éramos e ainda somos pecadores e o quanto que nós fomos perdoados, irmãos. Porque esse religioso, o religioso ele não tinha essa consciência. O religioso ele achava o seguinte, eu não sou tão pecador assim não. Eu sou um religioso, eu já conheço as escrituras. É igual aquele fariseu e o publicano, né? Eu conheço as escrituras, eu dizimo, eu oferto, eu frequento os cultos, né? Eu já faço isso e aquilo. Eu até que estou bem na fita. Eu não preciso de tanto perdão assim. Eu estou bem. Irmãos, quando nós nos baseamos na nossa justiça própria, não flui a verdadeira adoração dos nossos corações, não. Quando nós pensamos, até que eu sou um bom crente. Eu frequento todos os cultos. Eu dizimo, eu oferto. E devemos mesmo, né? Frequentar os cultos. Devemos dizimar.
devemos ofertar, devemos congregar, porque a Bíblia ensina isso. Mas quando nós achamos que nós estamos merecendo o favor de Deus por causa disso, isso não é uma verdadeira adoração. Na verdade, Jesus ele falou: esse meu povo me louva com os lábios, mas o seu coração está longe. Porque é um coração firmado, irmãos, nas suas próprias virtudes. Então, isso é se basear na justiça própria. E a Bíblia fala: todos os seus atos de justiça são como trapos de imundície para Deus. Mas aquela mulher não. Aquela mulher chegou até Jesus com o coração aquebrantado. Aquela mulher chegou até Jesus lembrando da onde que Jesus tirou ela. Porque muitos estudiosos, dizem que essa mulher, alguns estudiosos aí da Bíblia dizem, que essa mulher, talvez o serviço dessa mulher, o trabalho dela, era ser uma prostituta. Essa mulher, muitos dizem que ela era uma prostituta, que se arrependeu e foi aos pés de Jesus. Então ela sabia da condição do pecado dela. Irmãos, uma coisa que nós nunca podemos nos esquecer é da onde Deus nos tirou. Não podemos nos esquecer disso, porque senão nós vamos assumir uma posição de orgulho espiritual. Pastor William, por exemplo, se eu assumir uma posição de orgulho espiritual, aí eu vou estar aqui com um olhar altivo e vou pensar: hoje eu estou bem, hoje eu estou no altar, hoje eu estou ali falando no microfone, hoje eu estou bem vestido com um terno, hoje eu estou bem na fita. E vou começar a olhar para as pessoas lá de fora com um olhar de discriminação. Vou começar a falar: tá vendo aquele bêbado ali? Tá vendo aquele drogado ali? Ah, tá vendo aquele perdido? Tá vendo aquela perdida? Vou falar igual o fariseu, Graças a Deus que eu não sou igual a essa pessoa. Graças te dou, Senhor, que hoje em dia eu estou bem. Agora esse drogado aí não quer nada com a vida. Essa aí está perdida. Esse aí não tem mais jeito. Então isso não é a verdadeira adoração. Quando a gente entra na igreja observando o defeito do próximo e não entramos na igreja, irmãos, com os nossos olhares totalmente fixados nos céus, nós estamos sendo religiosos. Às vezes dentro da igreja nós estamos olhando como se porta, como o outro se porta, como se veste, como o outro deixa de vestir. Aí eu pergunto: isso é a verdadeira adoração? Deus ele quer que a gente entre na igreja observando essas coisas, observando o nosso próximo? Ou Deus ele quer que a gente entre na igreja reconhecendo o nosso pecado e falando: Senhor, graças te dou porque eu estou aqui nessa noite? Deus ele quer a verdadeira adoração. Quando eu olho para a minha vida e quando eu olho para algumas atitudes há pouco tempo atrás, eu fico pensando: meu Deus, eu era muito religioso. Ainda tem religiosidade dentro de mim? Ainda tem, irmãos, religiosidade dentro de mim. Porque isso não é de uma vez que a gente se liberta, não. A gente se liberta só com conhecimento. A gente se liberta só com a sabedoria que Deus nos dá. A gente se liberta só quando Deus ele abre os olhos do nosso entendimento. Hoje em dia o mundo já anda tão dividido. É um discriminando o outro, é o outro discriminando um. É um falando mal do outro, o outro falando mal do um. É uns achando melhores que os outros. E o mundo só se dividindo cada vez mais. Aquela pecadora, quando foi na casa do fariseu, ela se arriscou. Porque os fariseus iam discriminar ela. E como discriminaram, Daqui a pouco nós vamos ver isso. Então o fariseu ia discriminar ela. Ela foi se arriscando. Mas ela não se preocupou com isso. Ela se preocupou em ir adorar o Salvador da vida dela, irmãos. É isso que nós temos que fazer. Às vezes as pessoas deixam de ir cultuar. Às vezes as pessoas deixam de ir na igreja também preocupadas, com o que vão falar, com o que vão pensar, se vão ser bem recebidos ou se vão ser discriminados. Irmãos, vá para a igreja adorar ao Senhor, que é Ele que vai te justificar. Jesus, Ele justificou essa mulher. Jesus, Ele se agradou da adoração dessa mulher. Então a primeira característica de um adorador: reconhecer sua condição pecaminosa e reconhecer o quanto foi perdoado. Porque quem muito é perdoado, muito ama. Quem pouco é perdoado, pouco ama. Você acha: não tenho tanto pecado assim? Irmãos, por isso que muitas vezes nossos corações estão secos, duros, porque a gente não reconhece da onde Jesus nos tirou. Muitas vezes nós vemos pessoas, irmãos, que veio da bandidagem. Muitas vezes pessoas que veio da prostituição, ou do adultério, ou do engano, ou da mentira, ou de coisas aí, desse mundo aí, coisas horríveis deste mundo. Aí às vezes a pessoa veio deste lugar, veio das trevas. E quando vai para a igreja, quando assume uma posição de evangélico, muitas vezes essas pessoas ficam começando a apontar: aquele lá, aquele outro ali.
temos que nos lembrar da onde Jesus nos tirou para oferecermos a verdadeira adoração a Jesus. Essa é uma característica de um adorador. Segunda característica de um adorador, irmãos. O adorador, ele se torna seguidor. O adorador, ele se torna seguidor de Jesus. Não tem como falar, eu sirvo a Jesus, se não seguir Jesus. Se você não seguir Jesus, não tem como dizer que você ama ou que você serve a Jesus, não. O adorador, ele se torna seguidor. Olha só aqui no versículo 38. Vamos lá, versículo 38. Olha o que diz aqui no versículo 38. Essa mulher, ela entrou ali com um frasco de alabastro. E no versículo 38 vai dizer, e se colocou atrás de Jesus aos seus pés. Chorando, começou a molhar-lhes os pés com as suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos. Beijou-os e os ungiu com o perfume. Olha, irmãos, que adoração linda, né? Que adoração maravilhosa. Note que essa mulher, ela viu Jesus e ela não foi para frente de Jesus para se aparecer na frente de Jesus, não. Ela foi por trás de Jesus. Irmãos, o seguidor, ele não anda na frente de Jesus. O seguidor, ele segue Jesus. Ele anda atrás de Jesus. É Jesus que direciona os seus caminhos. É Jesus que direciona os seus passos. Todas as vezes que nós queremos viver uma vida baseada no nosso próprio entendimento, no nosso próprio achismo, ou todas as vezes que nós fazemos da nossa vida aquilo que nós bem entendemos, nós não estamos seguindo Jesus. Na verdade, nós estamos indo na frente de Jesus, querendo adiantar os passos, né? Querendo fazer com a nossa própria força, querendo resolver os nossos problemas e resolver a nossa vida sem aquele que pode nos orientar, que é Jesus. Quantas vezes nós não tomamos a frente de Jesus? Às vezes nós oramos por alguma causa, aí Jesus fala, espere um pouco, eu vou te dar a vitória, mas espere. Não peleje, essa peleja você não tem que pelejar, sou eu que vou pelejar por ti. Fique aí quietinho. E quantas vezes nós não tentamos resolver com o nosso próprio entendimento, irmãos? E aí nós tomamos a frente de Jesus em algo que Jesus quer nos dar vitória lá na frente. Até Abraão fez isso, né? Abraão recebeu a promessa do filho da promessa ali. Como estava demorando muito, o que ele fez? Minha mulher não está podendo dar filho, vou ali na concubina, vou ter relação com ela e vou ter um filho. Quer dizer, seguiu, né? Adiantou os passos. Ele tinha que esperar. Ele adiantou ali a sua trajetória, irmãos. Ele foi à frente de Jesus, à frente de Deus. Tomou a dianteira. E o seguidor, ele segue. Jesus falou assim, aquele que quiser vir após mim, após fala, né? Primeiro eu vou e você vai me seguindo para saber aonde é o caminho. Isso que Jesus quis dizer, né? Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, ou seja, não faça as suas próprias vontades. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quem segue não anda na frente, quem segue anda atrás na direção. Então o adorador, ele se torna seguidor. O interessante é que essa mulher, ela chegou por trás de Jesus. Isso significa que ela se tornou uma seguidora. Irmãos, ela derramou ali o óleo precioso nos pés de Jesus. Ela começou a chorar nos pés de Jesus e enxugar os pés de Jesus com os próprios cabelos, né? Então isso mostra que ela se derramou por inteiro por Jesus. Quando ela derramou aquele vaso de alabastro, ela derramou o que era mais precioso na vida dela naquele momento. Porque o vaso de alabastro, segundo os historiadores também, era algo muito caro. Algo que tinha que trabalhar muito para conseguir aquela quantidade que ela derramou nos pés de Jesus. Tinha que trabalhar muito e valia muito dinheiro. Ela derramou aquilo que ela tinha de mais valioso na vida dela naquele momento. E o verdadeiro adorador, ele tem que estar disposto a entregar aquilo que é mais valioso para Jesus. E o que é mais valioso nas nossas vidas, irmãos? São bens materiais? Não. Mais valioso nas nossas vidas é a nossa própria vida. Entregar toda a nossa vida para Jesus. Entregar aquilo que nós temos de mais valioso, que é a nossa vida, para Jesus. Se prostrar aos pés de Jesus. Porque eu entendo que quando essa mulher, ela foi ali adorar Jesus, essa mulher, ela não assumiu ali uma posição altiva, não. Essa mulher, ela se prostrou. Essa mulher, ela se humilhou. Eu entendo que essa mulher, ou ela estava de joelhos, né, com a cabeça prostrada ali aos pés de Jesus, ou ela poderia estar até mesmo deitada, né? A Bíblia não fala detalhes, para estar ali aos pés do Senhor Jesus Cristo, adorando o Senhor. Então ela assumiu uma posição de
humilhação, uma posição de humildade, ela assumiu uma posição de serva naquele momento. Então, outra característica do adorador é que o adorador se torna seguidor. Outra característica que nós podemos dizer aqui, a terceira característica de um adorador. O adorador, ele não é religioso. Nós vemos aqui, dois casos, uma adoradora e um religioso. Irmãos, o adorador, ele não é um religioso. Olha só o que diz aqui no versículo 39. Versículo 39 vai dizer aqui, ao ver isso, o fariseu que o havia convidado, disse a si mesmo, se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Olha a característica do religioso aqui. Vamos falar da característica do adorador, Mas essa é a característica do religioso. A mulher ali foi para adorar e o religioso falou, se esse homem fosse profeta, ele saberia quem está tocando nele. Ele saberia que essa mulher é uma mulher pecadora. Por quê, irmãos? Porque o religioso, ele não enxerga os seus próprios defeitos. O religioso, ele enxerga o defeito dos outros. Ele não estava olhando para si mesmo, ele estava olhando, era para aquela mulher. E a religiosidade nos cega. Esse religioso, ele estava cego, porque o Filho de Deus estava na casa dele, e ele não estava reconhecendo Jesus nem como profeta. Porque ele falou assim, se este homem fosse profeta, então ele estava dizendo que Jesus não era nem profeta, quanto mais Filho de Deus, Se este homem fosse profeta, ele ia reconhecer que essa mulher é uma mulher pecadora. Então estava o quê? Apontando. Ele estava julgando. Ele estava se achando melhor que aquela mulher. Irmão, se a gente estiver servindo a Deus, se a gente estiver frequentando a igreja, julgando, apontando e nos achando melhor, nós não estamos adorando a Deus. Nós estamos sendo religiosos. Agora temos que entender uma coisa. Não ser religioso não significa que nós vamos andar de qualquer jeito também não, irmãos? Não ser religioso não significa que nós vamos ter uma vida toda desconcertada também não, irmãos? Não ser religioso não significa que nós vamos aceitar tudo também não. Não é isso. Porque muitas vezes as pessoas usam isso como pretexto. Fala, Jesus, ele é contra a religiosidade e quer andar todo desconcertado, quer andar de qualquer jeito. Jesus, ele nos ensina a não sermos religiosos. Mas Jesus, ele também nos ensina a andarmos em santidade. Agora, andar em santidade não é ser perfeito. Andar em santidade é reconhecer que nós somos pecadores e querermos, abandonar o pecado. Porque dizer que queremos ser santos, continuando levando a mesma vida, as mesmas práticas, meus irmãos, aí muitas vezes podemos até falar, é porque eu não sou religioso. Tudo bem, não sou religioso, mas se eu estiver vivendo essa vida, eu também não sou um filho de Deus. Porque filho de Deus, ele busca a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então veja que nós temos que buscar sabedoria, nós temos que buscar o equilíbrio, não ser religioso, mas também não ser depravado, não levar uma vida também que desagrada ao nosso Senhor. Então às vezes quando um pastor vai corrigir, ou quando o irmão vai corrigir, ou quando os pais vão corrigir, às vezes as pessoas falam, meu pai é religioso, aquele pastor é muito religioso, mas às vezes as pessoas vão estar usando isso como pretexto para viver de qualquer maneira na presença do Senhor. Então não é assim também. Aquela mulher era uma pecadora, sim ou não? Sim. Aquela mulher, irmãos, ela viveu uma vida afastada de Deus, sim ou não? Só que essa mulher, quando ela foi aos pés de Jesus, ela foi porque ela estava querendo mudar de vida. Ela estava arrependida. Então ela foi aos pés de Jesus e adorou ao Senhor. E ela adorou da maneira correta. E o fariseu achando que estava bem na fita, Essa mulher, essa pecadora aí, irmãos? Então, olha só, irmãos, nós temos que ter muito cuidado. Porque, irmãos, esse religioso, quando apontou aquela mulher, ele deixou de enxergar a sua própria condição de pecador. E ele deixou ali, irmãos, de receber da graça do Senhor, porque só recebe graça aqueles que admitem que precisa dessa graça. O religioso não sabia que estava precisando. Ele já achou que estava bem. E eu entendo que esse religioso, ele convidou Jesus, mas convidou com a motivação errada. Sabe por quê? Porque naquele tempo muitos ouviam falar de Jesus. Muitos ouviam falar que Jesus fazia milagre. Muitos ouviam falar que Jesus era o Filho de Deus.
Muitos ouviam falar que Jesus era capaz de fazer sinais, prodígios e maravilhas, então muitos ficavam curiosos. Eu entendo, irmãos, que esse fariseu chamou Jesus, não porque ele queria adorar Jesus, mas ele chamou Jesus, irmãos, para ver se saía algo ali de Jesus. Talvez para testar Jesus, porque eles viviam testando Jesus, né? Eles viviam provando Jesus, eles viviam querendo fazer com que Jesus, induzir Jesus ao erro. Às vezes eles perguntavam algumas coisas lá, não é porque eles queriam saber as respostas. Às vezes eles perguntavam algo para ver se Jesus ia entrar em contradição com a lei de Moisés. Eles queriam provar Jesus, eles queriam tentar Jesus. Então eu entendo que esse religioso convidou Jesus, mas não com a motivação correta. Irmãos, muitas vezes nós convidamos Jesus para as nossas vidas, mas não é com a motivação ainda correta. Às vezes a gente convida Jesus para as nossas vidas só porque a gente está precisando muitas vezes de um emprego. Às vezes porque nós estamos precisando de um dinheiro, de uma prosperidade, pagar umas dívidas. Às vezes porque nós estamos passando algum problema emocional. Ou às vezes porque estamos precisando de algo ali sentimental. Então isso não é a motivação correta. Jesus, ele nos abençoa? Sim. Jesus, ele nos prospera? Sim. Jesus, ele nos cura? Sim. Jesus, ele não nos ajuda o tempo todo, irmãos? Ajuda. Mas a motivação correta, irmãos, é buscar a Deus pelo que ele é e não pelo que ele faz. Nós buscamos sim também por que ele faz, porque só ele que pode nos ajudar. Mas a principal motivação é buscar por quem ele é. Se ele fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele é Deus do mesmo jeito. Eu venho aprendendo, irmãos, eu venho aprendendo com Deus, a me alegrar com Deus em todas as situações. Porque eu penso assim, quando Deus faz, é uma bênção, a gente se alegra, a gente fica muito feliz. Mas quando Deus não faz, ele continua no controle de todas as coisas. Se ele não fez agora, ele pode fazer lá na frente. E se ele não fazer lá na frente, é porque não era para fazer mesmo. A minha vida está nas mãos dele. Então, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja gado no curral, ainda que o produto da oliveira minta, ainda assim eu me alegrarei no Senhor, porque ele é o Deus da minha salvação. Deus é o Deus da sua salvação, irmãos. Se você tem a salvação, você tem tudo. Ah, pastor, mas eu queria aquele carro lá. Amém, irmão. Se Deus quiser te dar, ele te dá. Mas Deus é o Deus da sua salvação. Ah, pastor, mas eu queria aquele namorado lá, ou aquela namorada lá. Amém, irmão. Se for para ser seu, vai ser. Em nome de Jesus. Até te ajuda em oração. Mas se não for para ser, Deus é o Deus da sua salvação. Eu lembro o meu primeiro pastor. Eu cheguei no meu primeiro pastor cheio de dúvidas na mente, né? Ah, pastor, eu já estou servindo a Deus, e eu estou jejuando, e eu estou orando, eu já emagreci 3 quilos de tanto jejuar. Chega, eu estou magro, só tenho cabeça. Chega, minha cabeça está grande de tanto que eu estou jejuando. Aí eu falava para ele, pastor, eu estou fazendo isso, estou dizimando, estou tudo certinho. Pastor, por que não... Eu me abri com o pastor esse dia, irmãos. Falei, pastor, por que não acontece isso na minha vida? Por que não está acontecendo isso? Por que não está acontecendo aquilo? Pastor, eu estou me dedicando tanto. Aí o pastor, irmãos, ele me deu aquela cajadada santa, né? Falou, vem cá, varão. Varão, olha para mim aqui, varão. Varão, você já recebeu a salvação, varão. O que vier é lucro. Olha, você já recebeu a salvação. O que vier é lucro. Confesso para os irmãos que eu não gostei muito dessa resposta, não. Eu pensava assim, pensava que o pastor ia falar que Deus ia me dar isso, ia me dar aquilo, ia fazer isso na minha vida. Mas eu confesso uma coisa, irmãos, eu não estava falando de coisas materiais, não. Eu estava querendo tanto ter experiência com Deus, e eu estava querendo que as experiências fossem no meu tempo, na minha hora e do meu jeito. Falei, pastor, por que eu não tive essas experiências ainda que eu busco tanto? Eu estava buscando coisas espirituais. Mas ainda assim, eu estava querendo que Deus fizesse no meu tempo e do jeito que eu queria. Aí o pastor falou isso, ó, você já recebeu a salvação, o que vier agora é lucro. Irmãos, nós já recebemos a salvação. O que vier agora são coisas que Deus acrescenta nas nossas vidas. Então, a última característica que eu quero falar aqui, né? Só citei 3, vou citar só 4. Última característica que nós temos aqui para encaminhar para o final, irmãos. Característica de um adorador. O adorador não pensa só em receber, mas em oferecer. O verdadeiro adorador, ele não pensa só em receber. Ele pensa em oferecer. O que eu posso oferecer para Deus? O que eu posso oferecer para agradecer ao Senhor por tudo que Ele é e por tudo que Ele faz nas nossas vidas? Hoje em dia, infelizmente, há muito tempo, né? Mas quanto mais passa o tempo, mais as coisas pioram. Hoje em dia, infelizmente, nós vivemos muitas vezes um evangelho tão distorcido, né?
As pessoas, quando vai oferecer Jesus, muitas vezes não oferece Jesus como Salvador. Às vezes oferece Jesus só como provedor. Só como provedor, irmãos. Ah, vai para Jesus que Jesus vai te dar isso. Vai para Jesus, busque Jesus que Jesus vai te dar uma casa. Busque Jesus que Jesus vai te dar um carro. Busque Jesus que Jesus vai te dar um namorado, um marido. Busque Jesus que Jesus vai tirar esse caroço do seu corpo. Busque Jesus que Ele vai te curar. Irmãos, tudo isso Deus pode fazer. Mas as pessoas estão oferecendo só um Jesus que dá as coisas, mas não um Jesus que morreu lá no madeiro, sofrendo tanto para nos dar a salvação. Certa vez, irmãos, eu novo convertido ainda, eu estava no meu carro e eu estava ouvindo ali, eu estava ouvindo um culto, né, ao vivo ali no carro, na rádio, estava ouvindo o culto ali no rádio. E quando eu entreguei minha vida para Jesus, irmãos, eu vim assim de tanto sofrimento, eu estava sofrendo tanto quando eu entreguei minha vida para Jesus. Eu vim pela dor mesmo, né? Deus me alcançou pelo amor, mas através da dor. Porque é assim, né? Deus me alcançou pelo amor dele, mas foi através da dor. Teve que ter dor na minha vida. Então eu estava vindo de tanto sofrimento, que quando eu entreguei minha vida para Jesus, irmãos, eu me entreguei de corpo, alma e espírito. Eu comecei a amar Jesus assim de uma maneira que eu só queria saber de Jesus. Acordava, já queria ler algo ali da Bíblia, já queria ouvir alguma pregação, queria ouvir algum louvor, estava o tempo todo pensando em Jesus. Era igual aquela música do irmão Lázaro, né? Pense em Jesus quando acordar, peça a Ele para te proteger, pense em Jesus o tempo todo e você vai vencer. Pense quando for trabalhar, pense quando for para a escola, pense em Jesus o tempo todo, pense nele toda hora. E eu pensando em Jesus toda hora. Graças a Deus, irmãos, eu entendo que a maioria dos crentes é assim. Às vezes as pessoas chamam os crentes fanáticos, não é verdade? É porque os crentes pensam em Jesus em toda hora. Você consegue passar mais de 2 minutos assim sem pensar em algo de Deus, algo relacionado a Deus? Eu acho que não, irmãos. A gente passa o tempo todo assim pensando em algo de Deus ou algo relacionado a Deus. Por quê? Porque Ele já está habitando dentro de nós e não tem como esquecer que Jesus Ele está dentro de nós. Então eu comecei assim, muito apaixonado por Jesus. Aí certa vez eu estava ouvindo uma pregação. Aí nessa pregação, o pastor que estava pregando ali nessa pregação, ele estava ali convidando as pessoas para ir para o culto. E ali ele estava convidando desse jeito assim, ó. Você que quer algo de Deus, vai lá na igreja hoje à noite. Você que quer algo de Deus, vai lá no culto hoje à noite. Você que quer algo de Deus, vai lá na igreja. Irmãos, algo aqui, ó. Eu fiquei tão triste com isso aí que eu chorei. Eu falei, Senhor, olha como as pessoas estão oferecendo Jesus. Você que quer algo de Deus, vai na igreja. Ou seja, vai na igreja só você que quer algo de Deus. Não é você que quer algo com Deus, é você que quer algo de Deus. Como se fosse arrancar algo de Jesus, né? Então, ou seja, você que está precisando conseguir alguma coisa, vai lá na igreja. E não é assim, irmãos. Nós temos que oferecer Jesus pelo amor que Jesus nos oferece. É chegar para as pessoas e falar, ó, você sabia que Jesus Ele te ama muito? E às vezes a pessoa vai falar, ah, pastor, mas eu acho que eu não mereço, eu sou tão desconcertado. A gente fala, mas Jesus te ama tanto. Deus Ele te ama tanto que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus, Ele quer te mostrar o seu amor. Vá na igreja para sentir o amor de Deus. Vai na igreja para adorar Jesus. Vai na igreja para você sentir a presença do Espírito Santo. E o que Ele tiver de fazer, Ele vai fazer. Mas vai na igreja para você sentir o amor de Deus. Eu entendo que é assim que nós temos que apresentar Jesus, irmãos. Vai na igreja para você sentir este amor, que é um amor tão grande que se sacrificou por você. Vai na igreja que você vai sentir este amor no seu coração. Agora, muitas vezes, estão se fabricando muitos crentes interesseiros. Vai para você ganhar isso, vai para você ganhar aquilo, vai para você ficar rico, vai para você ter uma casa, vai para você ser curado. Amém, irmãos, Ele cura também. Mas é só por isso que nós vamos buscar o Senhor? Só por isso que nós vamos buscar? Hoje em dia, quando eu estou enfermo, quando Deus me cura, amém, glória a Deus, obrigado, Senhor. Quando não cura, irmãos, continua adorando Ele do mesmo jeito. Porque Ele é o Deus da nossa salvação. Então o adorador, ele não pensa só em receber, mas ele pensa muito mais em oferecer o que eu posso oferecer para o Senhor. Olha só o versículo aqui, 44 ao 46. Olha o que diz aqui, ó, 44 ao 46. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher, entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés.
Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Olha. Então, o religioso, ele acha que está fazendo da maneira correta, mas na verdade ele está fazendo da maneira errada. Os irmãos lembram que eu falei aqui no começo da pregação? Que o costume dos judeus, de quem recebia uma visita, era oferecer água para lavar os pés da visita? Os irmãos lembram disso? Aí Jesus falou: você está vendo essa mulher aqui? Aí ele virou para o religioso e falou: quando eu cheguei aqui, você não ofereceu nem água para lavar os meus pés. E era o costume do religioso. O religioso estava tão cego que nem lembrou disso. Você não ofereceu nem água para lavar os meus pés. Mas essa mulher, desde que eu cheguei aqui, não para de lavar os meus pés com as suas lágrimas. Isso é maravilhoso, irmãos. Jesus falou assim: ó, você não lavou os meus pés com água, mas ela está lavando com as suas lágrimas. Está fazendo muito mais do que o religioso pensava que estava fazendo, né? Aí Jesus falou assim: ó, quando eu cheguei aqui, você não me saudou nem com um beijo. O religioso, ele tinha que saudar a visita com um beijo. Você não me saudou nem com um beijo. Mas essa mulher, desde que eu cheguei, não para de chorar aos meus pés. Você não ungiu a minha cabeça. Mas essa mulher, desde que eu cheguei aqui, é que ela não para de derramar esse perfume valioso sobre os meus pés. Então os pés de Jesus estavam limpinhos, que ela estava lavando com as lágrimas e enxugando com os cabelos. E estava perfumada, irmãos. Ela ofereceu uma verdadeira adoração. Então, irmãos, com a passagem dessa mulher, porque essa mulher foi uma mulher tão especial para Jesus, que Jesus falou para ela ali no final: pode ir, minha filha, a sua fé te salvou. Os seus pecados estão sendo perdoados, estão todos perdoados. Irmãos, a verdadeira adoração, ela é capaz de fazer com que nós consigamos o perdão de Jesus. Não porque merecemos, mas porque nós reconhecemos que Jesus, Ele é o nosso Salvador. Que possamos aprender, com a passagem dessa mulher, oferecer a verdadeira adoração ao nosso Senhor, porque Ele é digno e merecedor de receber toda a adoração da igreja. Amém, irmãos? E quem crê, aplauda o nome do Senhor nessa noite, irmãos, em nome de Jesus, para a glória e para a honra do Senhor. Vamos pedir ao Senhor, né? Senhor, nos faça verdadeiros adoradores e nos livre de toda religiosidade. Mas que a gente venha ser um adorador santificado na presença do Senhor, né, irmãos? Então nós vamos aqui nessa noite participar agora, né?